Seja bem-vindo, bem-vinda a mais esse momento da infância à liberdade. Hoje eu trago para você uma primeira pergunta. O que você faz de melhor? Qual é aquela coisa que só você faz? Sabe aquela coisa que só você faz na sua família, no seu trabalho e que as pessoas te valorizam por isso? Você já pensou em algum momento você não poder mais fazer aquilo? O quanto isso afetaria a tua vida, a tua forma de ser visto pelas pessoas? E por isso hoje eu vou falar um pouquinho, vou trazer o tema aqui do documentário Eu Sou Celine Dion. Vou trazer um pouquinho dessa síndrome que ela está passando agora. Quero fazer um pouquinho de uma análise emocional e entender o que pode estar acontecendo, para que a gente possa refletir para a nossa vida também. Né? O que uma doença pode estar querendo gritar no nosso corpo. Então vamos lá. Esse documentário agora acabou de ser lançado, agora 2024, são 103 minutos de documentário. Eu acredito que nesse documentário tem ali, sei lá, 2%, um pouquinho da vida da Celine Dion, que é uma mulher linda, maravilhosa, com um propósito lindo de trazer felicidade para as pessoas através da voz dela. Ela disse que há 17 anos atrás, né, de 2024 para trás, ela percebeu que depois de um café, estava tomando café, e a voz dela ficou aguda. Então foi o primeiro sintoma dessa síndrome da pessoa rígida que foi diagnosticada há pouco tempo. E quando ela percebeu isso, né, foi percebendo no show, foi percebendo até que chegou um momento que ela teve que começar a olhar para isso e tratar. Hoje ela tem um diagnóstico, ela está passando por uma fase, eu posso dizer, bem intensa da doença, pelo menos foi o que mostrou o documentário. Síndrome da pessoa rígida. Pensa comigo, quando eu falo esse nome, síndrome da pessoa rígida, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? O que a gente tem qual é esse nome que leva à rigidez? Né? O que ele nos traz, o que ele está querendo dizer? Quando a gente fala síndrome da pessoa rígida, eu estou falando de um corpo, né? Como é que ele funciona no corpo? De uma fisiologia de um corpo, de uma musculatura que ela vai se retraindo. Quando é que ela vai se retraindo? Quando acontece alguma situação de surpresa. Um ruído muito alto, um susto, um barulho, uma emoção. Ah, passou por uma emoção muito forte, ela começa a se contrair, né? E ela vai ficando, né? Tem no documentário as crises, ela vai ficando mesmo em posição fetal, porque ela não consegue mais ter o controle do próprio corpo. E aí eu fico pensando, quem acompanhou um pouquinho a carreira da Celine Dion, eu não sou especialista nela, mas quem acompanhou um pouquinho percebe o quanto ela é disciplinada, né? Tanto que, claro, chegou onde chegou por causa disso. Mas o quanto essa disciplina tem rigidez. Uma coisa muito interessante que faz eu pensar que nesse documentário, não quer dizer que ela não tenha, mas nesse documentário, em nenhum momento fala de algum acompanhamento de saúde mental. Em nenhum momento fala que ela olhou para isso de uma maneira mais profunda, não fala. O documentário mostra muito a doença, as dificuldades do dia a dia, a evolução, o que está acontecendo e principalmente a dor que é para ela não poder mais mostrar a voz dela, não poder mais usar aquela voz dela maravilhosa que ela tem, da maneira que ela mostrou a vida inteira. Então eu não sei se ela não tem um acompanhamento de saúde mental ou se de repente também só não mostraram no documentário porque não queriam trazer mais um assunto e só uma percepção. Então falando nessa doença, vamos lá, a gente está falando de uma menininha que fez o primeiro show dela na cozinha, na mesa da cozinha, que a plateia eram as pessoas da família. Ela conta assim, bem emocionada e bem linda, assim, que ela subiu na mesa da cozinha e ela começou a cantar. Você imagina uma menina de 5 anos, um pouco mais tímida, que sobe na mesa da cozinha e começa a cantar. E quando ela faz isso, todas as pessoas né, que estão ali da família dela olham para ela, percebem ela. Para uma criança de 5 anos, isso é uma memória maravilhosa no sentido assim. Agora, eu não estou falando dela especificamente, eu estou falando de memória, subconsciente e infância. Quando uma criança de 5 anos faz isso, ela entendeu que quando ela mostrar a voz dela, quando ela cantar, ela vai ter amor das pessoas. As pessoas vão aplaudir, vão olhar para ela, vão elogiar. E isso vai crescendo naquela menininha. E isso ela vai vindo. E aí pensa na vida dela, com uma voz dessa maravilhosa, a disciplina que ela teve, ela foi desenvolvendo isso. Quantas pessoas na vida dela foram chegando perto dela por causa da voz? E uma coisa que me chama a atenção, que no momento do documentário ela fala da voz dela, e ela fala quase assim, quase não, ela fala em terceira pessoa. Ah, porque era a minha voz, porque é a minha voz que me guiava. Ela fala como se a voz fosse quase uma outra pessoa, como se ela estivesse aqui e a voz estivesse em outro lugar. Uma voz que ela não acessa mais. Parece até uma dissociação.
É como se eu, Celine Dion, não tenho essa voz. Essa voz é linda e maravilhosa. Então é como se ela sentisse assim, ó, eu não tenho mais motivos para as pessoas me amarem. Isso é muito profundo. E cada vez que ela faz isso, que ela fala isso, ou cada vez que em momentos ela tenta falar ou cantar um pouquinho, que ela mostra a voz, que a voz está falhando, vem uma tristeza muito grande, ela baixa os olhos, vem uma vergonha, vem uma mágoa, enfim, vem uma frustração. Cada vez que ela fala isso, se você já assistiu ou se você vai assistir o documentário, pode perceber quanta frustração tem nesse momento que ela abre para o mundo, ó, a minha voz não chega mais a tal nota, não chega mais até o nível, né? E pensando assim, analisando a infância, é uma menininha que sempre foi, ou pelo menos desde pequenininha, foi valorizada pelo diferencial, que era a voz. O marido dela, por exemplo, ele veio, conheceu ela e foi ajudando ela e se apaixonou por ela, mas ele chegou perto dela também pela voz. Então é como se todas as pessoas que amassem ela, na cabeça dela, é claro, chegassem nela por causa da voz. E para ela, o que eu percebo sutilmente é como se a única coisa que ela tem de boa para o mundo fosse a voz. E bem no comecinho do documentário tem uma cena que eu acho interessante e triste ao mesmo tempo. Os filhos dela estão gêmeos, eles estão brincando que são diretor, que vão fazer a entrevista dela. Eles fazem uma pergunta brincando, qual o lugar do mundo que você mais gosta? E aí ela responde, vocês sabem que eu viajei pelo mundo inteiro. E ela responde com um olhar de tristeza. Pode perceber um olhar de tristeza. Eu viajei o mundo inteiro, mas é engraçado eu dizer que eu não conheci os lugares. Então você imagina uma pessoa que entregou o propósito dela a vida inteira. E ela diz em outro momento também, é como se ela não tivesse vivido. É como se ela tivesse ficado a vida inteira entregando com aquela voz linda, maravilhosa, as músicas, os momentos que ela fez, mas entregando apenas para o mundo e para ela. Quem é ela? Tanto que aqui, né, o nome do documentário, Eu Sou Celine Dion. Mas em muitos momentos ela se pergunta, quem sou eu? Quem é a Celine Dion? E aí o momento mais crucial, que eu vou te contar, eu sou obrigada, é um momento assim que, nossa, chorei muito, um sofrimento, é quando ela vai fazer uma gravação, então ela tá lá no estúdio, acho que é na casa dela até, ela vai fazer uma gravação, e aí naquela gravação a voz dela não tá totalmente recuperada, ela tá ainda com essa, vou falar assim, não entendo de música, gente, ela tá ainda com essa falha na voz, né, não chega aonde ela quer, e aí nesse momento ela faz, então ela começa a cantar, ela grava e a voz não fica como ela quer. Né, a voz, não é que fica ruim para mim, a voz tá linda, mas a voz não fica como ela quer, ela falha nas notas, ela não consegue chegar na altura da voz que ela quer. Ela sai daquela gravação, ela sai dali mesmo daquela gravação e ela encontra o fisioterapeuta dela. Ela até se desculpa, desculpa, eu me atrasei, não sei o que, te fiz esperar, mas ela já sai da gravação arrasada e ela senta lá na mesa, não sei se ele ia fazer uma massagem aquele dia, uma liberação miofascial, alguma coisa assim. Ela senta na mesa, na maca, e quando ela senta, o pé dela já faz ele já faz uma extensão. Então a musculatura já fica rígida ali. Começa por um pé, depois pelo outro, daí ele pede para ela deitar de costas, ela deita, enfim, ela tem uma crise. Ela tem uma crise muito forte. E nessa crise ela vai até que ela fica toda encolhidinha, né? O rosto começa a fazer movimentos involuntários, ela não consegue mais falar e ela começa a chorar. Essa é uma cena muito forte e só de pensar, me emociono, porque tem tanta dor nessa cena, e não é só uma dor física, é uma dor de impotência, é uma dor de ela não poder mais entregar o que ela mais ama. É uma dor de, imagina você, uma pessoa, uma coisa, o que for, a coisa que você mais ama no mundo de paixão, e por uma doença física, uma doença do teu corpo, você não consegue mais fazer. A minha pergunta não é para Celine Dion, mas é para nós. O que as nossas doenças querem dizer? O que uma doença vem para mostrar na minha vida? E aí depois que ela passa mal, ela tá ali passando mal, ele dá uma medicação, chama mais um médico, enfim, ela vai soltando, ela vai, né? E aí o fisioterapeuta explica para ela que ela passou mal. Por que ela passou mal? Que ela passou mal porque ela teve uma emoção muito forte, que ela foi lá, cantou, se estressou e se emocionou. E ela pergunta, tá, então não posso mais cantar? Não posso mais fazer o que eu amo? E aí eu me atrevo a dizer um pouquinho mais. Não é pela emoção de cantar, porque ela adora cantar. Cantar é a coisa mais maravilhosa. Para mim, ela passou mal e aquele corpo teve a crise, porque ela não conseguiu chegar no nível que ela queria aqui, ó. E aí vem todo o processo dela da rigidez. Não sou boa o suficiente.
não consigo mais entregar. A mãe dela diz para ela, em algum momento lá que ela fala no documentário também, o que a mãe dela diz para ela? Que quando alguém erra, ela não olha para a pessoa e ela continua em frente. Então ela tem muito forte isso do continuar em frente, do nunca desistir. Imagina uma pessoa que tem na mente dela que nunca pode desistir. Porque vamos lá, vamos pensar, hoje com a idade que ela tem, ela não canta mais por dinheiro, ela não canta mais. Ela é uma mulher extremamente maravilhosa, ela tem uma carreira maravilhosa. Mas por que ela precisa se cobrar tanto? E eu aqui, uma simples mortal, perguntando por que uma pessoa precisa se cobrar tanto? Por que ela precisa chegar numa perfeição tão grande e precisa entregar a voz dela igual a voz dela era, sei lá, com 20 anos? Por que ela precisa? Quanto tempo mais ela vai ficar viajando sem conhecer os lugares? Quanto tempo mais ela vai ficar tendo vergonha quando não entrega a voz? Percebe isso? Eu te pergunto, né, para você pensar e eu pensar para nossa vida, né? Quem nós somos por trás da nossa profissão? Quem você é por trás da tua profissão? Do teu diferencial? Tem uma pessoa aí. Tem muito mais do que no caso dela, uma menininha que quer mostrar para a mamãe que está tudo bem. Porque até a mãe dela é musicista. Então a mãe dela já vem dessa carreira, os pais dela se conheceram com a música, então já tem esse histórico da família. Ela tem também mais uma irmã que canta, a família participou de um coral, então tem uma história de música. Então para ela poder se realizar através da música, ela está honrando muito aquela família, muito aquela família. Mas eu pergunto para nós pensarmos juntos aqui, por que tem que ser nessa excelência? Tudo dessa maneira. O que o corpo dela quer dizer? Por que ela não consegue sair desse controle? Percebe? Sai desse controle, vai viajar, vai conhecer os lugares como ela queria conhecer, vai fazer o que tem que fazer, vai relaxar. Parece que ela não se permite isso, e quanto mais ela quer, eu preciso cantar, eu preciso voltar minha voz, mais o corpo grita. Mais o corpo dela vai ficando ruim, mais ela vai tendo crise, mais aquele corpo vai gritando. Chega dessa rigidez toda. É hora de viver, é hora de soltar a vida. E tem muita coisa que ela fala, né? Deixa eu pegar alguma coisa aqui interessante, né? Olha só, quer ver um exemplo de rigidez? Tem um momento que ela diz assim, daí ela vai lá e ela mostra onde ela tem um depósito lindo, que nossa, é um depósito, que inveja, maravilhoso, que tem 350 mil tipos de roupas, sapatos, tudo que ela usou nos shows, lembranças da família. E ela chega lá, daí ela pega um sapato, não lembro, da Dior, eu acho, não lembro que marca que era, um sapato lindo, ela diz, meu sapato, não sei o quê, e ela conta uma história com muito orgulho, olha isso. Ela conta essa história assim, ó, porque quando eu gosto de um sapato, eu chego na loja, por exemplo, eu não pergunto se tem meu número. Eu pergunto qual é o número que tem. E eu me encaixo naquele número. Aí eu penso, uma mulher, pensa só, uma mulher com o dinheiro que ela tem, com a fama que ela tem, com o sucesso que ela tem que se encaixar num sapato? Porque ela conta isso com tanto orgulho, porque eu me encaixo no sapato que tiver, eu vou usar para o meu show. Então ela diz que ela já fez show com o pé apertadinho, já fez show com os pés muito soltos, porque o sapato era grande. Mas olha a cabeça dela da rigidez. Tem que fazer daquele jeito de qualquer maneira. Percebe? Essa mentalidade tem que ser de qualquer maneira. Essa rigidez da mente dela faz com que o corpo comece a dar sinais, até que ela entenda que isso está exagerado e que não precisa mais disso. Ela não precisa mais disso. Quem sabe essa rigidez, essa disciplina foi muito importante no começo da carreira, no meio da carreira, mas e depois? Depois que ela entregou tudo isso, depois que ela já teve músicas maravilhosas, quanto tempo mais ela vai não viver? É como se a alma dela estivesse falando assim para ela: chega, chega. Tem outro momento muito legal que ela diz assim, ela fala assim, eu tenho inveja de quem sai para beber, de quem fuma, de quem... Inveja no sentido porque a pessoa está soltando, né? E ela diz, porque eu durmo 12 horas, tomo sei lá quantos litros de água por dia, treino, faço balé, faço isso. Uma vida sempre regrada, desde pequenininha. É bom para a carreira? Foi maravilhoso. Para nós que curtimos, que ouvimos, é maravilhoso. Agora, para ela como ser humano, o quanto isso está pesando agora, o quanto isso foi acumulando durante a vida, de ela não se permitir viver a vida com mais solto, viver a vida, aproveitar mais. O quanto isso pode ter pesado na vida dela. Só que ela não tinha exceção, tinha que ser rígido, é assim, vamos lá, eu tenho que fazer isso, tem que ser perfeita. E esse ser perfeito, o corpo começa a gritar. A doença vem para te mostrar que não. Chega, né? Chega de ser perfeita, né?
E aí ela mostra muito detalhe com né, a exigência das roupas, né? A família era gigante, 14 irmãos, tá? Então ela diz aqui, ó, passei 20 anos mais jovem ainda, ela diz assim, ó, passei 20 anos me dedicando ao show business, foi quando ela teve o primeiro filho dela. E dei tudo de mim, dei a minha vida, mas eu não vivi. Várias fases, várias partes do documentário, em épocas diferentes da vida dela, ela tem essa percepção, que ela se entrega a tudo e dá. E aí um último comentário dela, ela diz assim, eu sou uma, né, apple tree, eu sou uma macieira, eu sou uma árvore de maçãs, e hoje eu não tenho mais maçãs, eu estou murchando, as maçãs estão acabando. Percebe que é uma pessoa que deu a vida inteira para os outros e tudo bem, foi a maneira que ela viveu, maravilhosa, a carreira dela linda, mas é como se ela não se permitisse receber, não se permite receber. Atrás de uma cantora maravilhosa, ela é uma mulher, uma menina, foi uma jovem, e que também precisa de amor, precisa relaxar e precisa viver a vida. Eu trouxe essa análise emocional do documentário da Celine Dion, para a gente entender que enquanto a gente tiver, como ela tinha, esse medo de não ser perfeita, o quanto a gente ficar na frustração porque não foi, tinha que ser assim exatamente do meu jeito, o quanto nós ficarmos 100% no controle, a gente pode até alcançar o resultado de um lado. A carreira dela é fantástica, mas e a vida? E o corpo? E a alma? Como é que fica nisso tudo? Se você acha que esse assunto faz sentido para ti ou para alguma amiga, já pega agora, já compartilha, manda para ela. Se inscreve no canal, esse é um canal novo ainda. Se inscreve aqui, curte, compartilha e eu te vejo aqui no próximo momento da infância à liberdade.